Alexandre Carvalho, do canal do YouTube, Alexandre Carvalho Projeto Bendip, retornando para comentar a prova do salto com vara nos Jogos Olímpicos, a prova masculina do salto com vara nos Jogos Olímpicos, apontando a geopolítica dessa prova, quais países se destacaram na conquista das medalhas. A prova do salto com vara ingressou no programa olímpico desde a primeira edição dos Jogos da Era Moderna, em Atenas, na Grécia, em 1896, e desde então tem sido realizada. Portanto, foi disputada em 30 Jogos Olímpicos e distribuiu um total de 97 medalhas em virtude dos vários empates entre os competidores em posições de medalha de prata e de medalha de bronze. Além disso, em um ano teve a concessão de 2 medalhas de ouro. Bem, os Estados Unidos detêm a hegemonia da prova, tiveram um domínio arrasador, ficaram imbatíveis desde 1896, quando William Hoyt conquistou a medalha de ouro, até os Jogos de 1968, quando Robert Sigren conquistou mais uma medalha de ouro para os Estados Unidos e conseguiu manter uma hegemonia norte-americana de 72 anos. Os norte-americanos com William Hoyt em 1896, 1900 Irving Baxter, 1908 o Charles Dvorak, 1908 com o Edward Cook e o Alfred Gilbert, e depois outros grandes campeões, Babcock, Frank Foss, dentre outros, William Miller, Early Meadows em 1936, uma Olimpíada em que a disputa durou até a madrugada. Inclusive precisaram utilizar luzes dos carros para iluminar o cenário da competição. 1948 o Guian Smith, 52, 56 o Robert Richards, que se tornou o primeiro bicampeão olímpico da história do salto com vara. Donald Bragg em 1960, Fred Hansen em 64 e Robert Sigren em 1968 garantiram essa hegemonia norte-americana de 72 anos na prova. Em 1972, nos Jogos Olímpicos de Munique, na Alemanha Ocidental, havia uma disputa em relação ao tipo de vara que era utilizada. A Alemanha Oriental fez um recurso, o Robert Sigren dos Estados Unidos estava acostumado com outro tipo de vara, e o recurso da Alemanha Oriental foi aceito, e o Wolfgang Nordwig, bronze em 1968 da Alemanha Oriental, conquistou a medalha de ouro e quebrou a invencibilidade dos Estados Unidos, uma invencibilidade de 72 anos na prova. Posteriormente, o domínio da prova ficou com os europeus. Em 1976, o Tadeusz Lusarski conquistou a medalha de ouro, e em 1980, o Vladislav Kozakiewicz quebrou o recorde mundial, mesmo com a torcida soviética o vaiando durante a prova, quebrou o recorde mundial e conquistou a medalha de ouro. Em 1984, o boicote tirou dos Jogos o grande Sergei Bubka, da União Soviética, que buscava se tornar o primeiro soviético campeão olímpico no salto com vara, e o Pierre Quinon acabou superando os norte-americanos, os anfitriões, e conquistou a medalha de ouro. Primeira de ouro também da França. Em 1988, Sergei Bubka finalmente conquistou a medalha de ouro. Os soviéticos conquistaram as 3 medalhas, Rodion Gataulin e Grigor Egorov foram medalhistas, e em 92, representando a equipe unificada, o Sergei Bubka fracassou, mas outros 2 saltadores, o Maxim Tarasov e o Igor Trandenkov, conquistaram medalha. Em 1996, a França voltou a vencer com Jean Galfione, porém, Nick Heisong dos Estados Unidos e Timothy Mack conquistaram vitórias em 2000 e 2004, mesmo não sendo considerados os favoritos da prova. Em 2000 o favoritismo era do Maxim Tarasov, mas os norte-americanos surpreenderam e conquistaram a medalha de ouro. Em 2004 a vitória do Timothy Mack, e em 2008 os norte-americanos perdem a invencibilidade, perdem a prova novamente. O Steven Hooker, da Austrália, consegue a medalha de ouro. A França conquista sua 3ª medalha de ouro em 2012 com o Renaud Lavillenier. E o Brasil, com o Thiago Braz, consegue a medalha de ouro no Rio de Janeiro, surpreendendo o francês, o Renaud Lavillenier. E o Armando Plantis, da Suécia, que vem se candidatando a ser o grande nome da história do salto com vara, conquista a medalha de ouro, tanto nos Jogos de 2020 em Tóquio, quanto 2024 em Paris. O quadro de medalhas da prova apresenta os Estados Unidos como
apresenta os Estados Unidos como grande força, com um total de 48 medalhas, ou seja, em 30 Jogos Olímpicos, aliás, em 29, porque os Estados Unidos não foram em Moscou em 1980, em 29 Jogos Olímpicos, dos quais os norte-americanos participaram, conquistaram medalha em 25 deles e somaram um total de 48 medalhas. Num distante segundo lugar aparece a Alemanha, né, a Alemanha unificada e ocidental, com 6 medalhas, a França com 5, mas com 3 de ouro, né? 3 é o país, depois dos Estados Unidos, com o maior número de vitórias. Lembrando que os Estados Unidos têm 19 vitórias em 29 vezes que eles participaram. A Suécia, com Duplantis, consegue também 2 e se coloca junto com a Polônia como os únicos países, Suécia, Polônia e França, além dos Estados Unidos com mais de uma vitória, e os soviéticos, com 4 medalhas, ocupam a 5ª colocação. Então, um resultado brilhante aí dos norte-americanos, embora não possuam a hegemonia que tiveram no passado, hoje, nas últimas edições olímpicas, eles foram o país com o melhor resultado. Depois surgem Finlândia, Japão, o resultado dos anos 30, a Rússia com 3 medalhas, a equipe unificada com 2, portanto os soviéticos têm mais 5, seriam 9 medalhas, estariam na 2ª colocação, Canadá, Alemanha Oriental, Austrália, Dinamarca, Espanha, Itália e Noruega, não muitos países conquistaram medalha na prova. O Brasil com 2 medalhas até que ocupa uma posição intermediária. Bem, espero que tenham gostado aí dessa análise, 97 medalhas, 31 de ouro em 30 Jogos Olímpicos, a história do salto com vara e uma hegemonia fortíssima dos Estados Unidos, que ficaram com quase metade das medalhas distribuídas. Bem, espero que tenham gostado. Alexandre Carvalho, canal do YouTube, Alexandre Carvalho, Projeto Bendip. Até um próximo vídeo. Obrigado.